Era minha participação no movimento estudantil, né? Eu estava muito animado, porque eu entrei na economia, que eu trabalhava na época do Milagre. A empresa que eu trabalhava projetava usinas hidrelétricas, essas grandes usinas aí. E você progredia profissionalmente muito rapidamente. Eu comecei como office boy era mensageiro, né? Eu levava correspondência todo dia. Isso, eu levava todo dia correspondência. A empresa era no Lago da Rocha, a CESP era na Avenida, no Center 3, na Avenida Paulista. Antigamente tinha 2 prédios, pegou fogo. E eu fazia isso 2 vezes por dia, manhã e tarde. E aí depois eu progredia rápido, aí eu estava no setor de custos e orçamento, aí virei economista. Aí fiz vestibular, eu estava na PUC, em economia, isso em 1975. Aí logo eu comecei a participar da política estudantil. E no centro acadêmico, Leão 13, depois nós criamos o primeiro DCE, Diretório Central de Estudantes Livre, foi o da USP, e o segundo foi o da PUC, e nós ganhamos a eleição. Tivemos lá 51% dos votos. Não, foi uma grande vitória política. E eram assembleias enormes, nós tínhamos assembleias com 4, 5, 6 mil pessoas, e muitas vezes tinha que falar na base do grito. No Tuca, o Tuca era o Tucão, não era o Tuca de hoje, era muito maior, teve incêndio. Então nós tínhamos lá uma influência política muito grande. E eu estudava economia, fui trabalhar no SEBRAP, que era o auge do auge, era o suprassumo do saber na época, onde estavam todos os professores caçados pela ditadura. Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, José Arthur Gianotti, Chico de Oliveira, etc. Eu fui como estagiário de economia. Isso foi em 1976, 77. E então, eu digo isso porque agora eu estava lendo uma série de livros sobre a história dos economistas, todos lembravam, tinha um mesão lá, e, claro, o estagiário nem sentava, ficava de pé, né? Era sempre... E eles faziam discussão, tinha agentes estrangeiros que iam lá, aprendi pra caramba lá. Legal, legal. E eu tinha essa militância política. Aí depois eu deixei de economia, passei a fazer, estava no último ano, aí fui fazer história na USP. Aí eu fiz bacharelado, licenciatura, mestrado em sociologia e doutorado em história, tudo lá na USP e tal. Aí eu era professor já no secundário, aí passei para a universidade, aí fiquei 30 anos na universidade pública. Então, durante o regime militar, então eu tive essa participação. E eu acompanhei para e passo esses momentos, a morte do Vladimir Herzog, por exemplo. Eu fui lá na missa, porque ele foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura. Um absurdo, porque achavam que havia uma conspiração comunista na TV Cultura. Esses delírios. Ele foi depor, foi ao segundo exército, na época era o segundo exército, o comando do Sudeste, na Rua Tutóia. E ele foi depor, ele foi torturado, assassinado. Falaram que ele suicidou, ele foi suicidado, na verdade, assassinado. E aí teve na Catedral da Sé um ato ecumênico. O Henri Sobel, o Rabino, Dom Paulo Evaristo Soares, que é uma figura fantástica, que eu digo porque eu fui depois processado pela Lei de Segurança Nacional. Você imagina? Fui indiciado lá porque houve a invasão da PUC. A ditadura militar invadiu a PUC numa noite, numa quinta-feira, acho que foi 22 de setembro de 1977. Uma coisa boba, que hoje você até daria risada. Você fala, foi um ato que nós fizemos lá, foi um congresso, que era uma comissão para recriar a União Nacional dos Estudantes, tinha sido extinto pela ditadura militar, recriar a UNE. Tentamos fazer em Belo Horizonte, em junho, a repressão tomou a cidade, foi uma confusão danada, eu estava lá em BH, aí fizemos em setembro, no dia 22, era para ser dia 21, a cidade foi tomada pela polícia e pelo exército, São Paulo, não teve jeito, aí nós nos reunimos clandestinamente no lugar, eu estava lá, eram 13 DCs, eu era o representante do DCE da PUC, aí fizemos no dia 22, à tarde, uma reunião na PUC, e foi recriada oficialmente a UNE, mas era a comissão para a UNE. À noite, fizemos um ato público em frente ao Tuca. Lotou a rua Monte Alegre. Eu estava tão cansado, não dormia há 3 dias. Não tomava banho também, nada disso. Há 3 dias eu estava morto. Aí eu fui para casa. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou cansado e tal. Aí tínhamos outros companheiros que iam ficar lá na mesa. Eu falei, eu não aguento mais. Eu estava rouco de tanto falar, cansado para diabo. Aí fui dormir. No outro dia, acordei, não tinha. É bom lembrar os mais novos, o celular é novo. Essas coisas. Na época, comprar telefone fixo era em 36 vezes plano de expansão. E você declarava no imposto de renda. Então, tipo comprar um apartamento. Era uma coisa absurda. Aí eu acordo no outro dia, quando saio, vejo na banca, um jornal da tarde, 750 presos.
Falei, pô, o que aconteceu? Aí fui no Orelhão, que não existe mais, tinha ficha, um negócio assim que a gente jogava. Liguei pro amigo lá, falei, pô, cara, o que aconteceu? Ih, prenderam todo mundo. Bom, falei, onde nós vamos nos encontrar? Não podia ser na PUC, a PUC tava... Eles invadiram a PUC, desceram ali a rampa da Rua Monte Alegre, entraram no nosso centro acadêmico Leão 13, destruíram tudo, máquinas, equipamentos, atacaram bibliotecas. As meninas foram incendiadas, jogaram bombas incendiárias, e foi um negócio tenebroso. Aí houve um inquérito, né? Eu não fui preso nesse dia. Porque eu estava dormindo, inclusive, quando ocorreu aquilo. Aí, o que eles fizeram? Aí teve uma lista de 32 indiciados, eu não estava lá, mas tinha documentos lá que comprovavam que parte daquele encontro, eu tinha viajado o Brasil inteiro para organizar aquilo, com a nossa tendência política que nós tínhamos à época. E aí sobraram 7 e eu acabei sendo indiciado. Aí eu fui e estava arrumado advogado, porque eu fui depor lá no DOPS. O DOPS era na Largo General Osório. Muito sério tu ser indiciado nessa época aí. Aí eu falei, tô frito. Quem que vai pagar meu advogado naquela correria? E aí eu fui falar com o Dom Paulo, que é uma figura fantástica. Aí ele indicou o escritório do grande advogado José Carlos Dias, que era da Comissão de Justiça e Paz. Aí o doutor Carvalho lá, que foi... eu fui depor com ele. Eu falei, caramba, vou entrar num DOPS. Só eu tô frito, vamos dizer assim, para arrumar uma palavra mais bonita. Mas chega lá, pô, aí no fim acabou não dando em nada. Mas era uma... Aí você ficava sempre com medo. Até hoje eu tenho um hábito que eu adquiri no regime militar, de nunca mostrar a capa do livro. Se eu estou andando com o livro, eu ponho a capa interna, sabe? E durante muito tempo eu encapava o livro, porque a gente encapava o livro para ninguém ver. Porque quando eu era office boy, Andar com um manifesto comunista na rua. Esse daí tá frito. O meu primeiro salário de office boy, eu peguei um ônibus no Largo da Rocha e ia até a CESP, lá na Vila Paulista. Isso foi em 1971, faz tempo. Aí eu tinha comprado um livro do Hélio Silva, um historiador, que tinha toda a história do Brasil. O segundo volume chamava-se era sobre a segunda rebelião tenentista, foi em 1924, e deu origem à Coluna Press. Tá. E tinha um desenho, a bico de pena, do Luiz Carlos Prestes, que depois vai ser um célebre militante comunista, tal. Depois, não naquele momento. Comprei o livro com o maior orgulho para ler, para a história do Brasil, ler aquele período, pus numa pastinha, que a gente andava com pastinha, entrei no ônibus, primeira coisa, sentei rápido, peguei e falei, tenho meia hora até chegar a Paulista, dá tempo de ler. Quando eu abri, tinha um senhor sentado ao lado, ele viu o desenho do Prestes, falou, ô menino, o que é isso aí? Eu falei, é um livro aqui sobre... rebelião tenentista, os chamados 5 de julho de 1924. São Paulo foi tomada durante 3 semanas pelos tenentistas, uma rebelião. Você sabe quem é esse que está aí? Eu falei, sei. Quem é? Eu falei, é o Luiz Carlos Prestes. Toma cuidado, hein, menino, com o que você lê, hein? Aí, o que eu fiz? Eu peguei o livro de volta, pus na coisa, levantei e desci 2 pontos e depois falei, eu tô frito com esse cara. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Nunca mais eu fiz isso. Desde então, todos os livros eram encapados. Encapava o livro e pronto, ia lendo. E esse negócio da gente... Porque você ficava sempre sob essa vigilância, né? Que absurda que havia. Sobre coisas banais. O que eu leio, um menino... Como eu, na época, ler um livro, o que aquilo ia abalar o regime, quer dizer, era uma loucura, né? Ter censura a filmes. Várias vezes eu peguei momentos em que a ditadura aparecia um certificado, assim, quando tinha uma senhora chamada, acho que Solange Hernandes, se não me engano, que era chefe da censura federal. Antes de começar o filme, aparecia o certificado da censura federal. E muitas vezes o filme era cortado, tinha censura. Então você ficava meio sem entender certas passagens, que sumia. Você falava, porra, o que aconteceu? Um clássico, um filme chamado Laranja Mecânica, que é um filmaço, quando liberaram, tinha umas cenas que apareciam de nudez, um filme muito violento, eles colocavam pontos pretos, sabe? Nas genitais femininas e masculinas. Então o pessoal apelidou até de jabuticaba eletrônica, porque ficava as coisas... Então era uma coisa ridícula e tal. Então você tinha coisas, proibições, violências. A peça Roda Viva, do Chico Buarque, encenada aqui em São Paulo, era o José Celso Martinez Correia, foi o diretor, invadiram o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, foi em 68.
A Marília Pêra era a atriz principal, que bateram, fizeram as maiores barbaridades. Então eram coisas absurdas que nós tínhamos. Por isso que muitos não sabem hoje a importância da democracia, que é você, por isso que eu falo da convivência do contrário, você escrever, debater, claro, lembrando, dentro do interior da ordem constitucional. Nós temos a Constituição mais democrática, nós tivemos muitas. Essa é a última, de 1988, é a mais democrática da nossa história. Então a gente preservar a democracia. Quem viveu na ditadura, e eu vivi, e a gente vivia com medo em certos momentos, né? Quando você via passar, porque o DOPS era a Polícia Repressiva Civil. Eles andavam com uma perua da AGM chamada Veraneio. Quando você, na Argentina, a repressão andava com o Ford Falcon, aqui era Veraneio. Você via passar uma Veraneio, você falava, o que vai acontecer, né? Porque havia essa coisa arbitrária, essa repressão. Então, por isso que é importante a gente viver hoje, ter liberdade, se manifestar, ir à rua, conversar, dialogar, debater. E tem gente que ainda fica falando, vamos pôr ditadura. Teve manifestações, vamos pôr o AI-5. Eu lembro que eu vi várias faixas, né? Também lembro. AI-5. Né? Cara, dá vontade de perguntar, leia o AI-5, meu caro, né? Então a gente tem que saber que democracia é assim. Então o país... A primeira coisa que ia acontecer era, vamos lá, isso aqui não ia ser mais possível. Né? E a gente saber que, olha, quando foi paulatinamente o regime militar, a partir de, como eu disse, já 31 ali no finalzinho de 79, aí vem em 1980 o governo Figueiredo. Em 79 teve a anistia, em agosto. Essa anistia foi importante porque permitiu o retorno ao Brasil de exilados, caçados, políticos caçados, presos políticos, quase todos foram libertados, e banidos. Os mais jovens nem imaginam o que é banido. Banido foi o seguinte, foi um pouco mais de uma centena de brasileiros foram banidos. Banidos era você perder a nacionalidade brasileira. Você era expulso do Brasil e virar apátrida. O que você ia fazer no mundo se você não tinha um passaporte e não tinha nada? É um negócio absurdo. Quer dizer, o regime se julgava no direito de retirar a tua nacionalidade, o teu país. Bem, a gente nem podia andar com a bandeira do Brasil, que era do regime. A Elis Regina, eu digo porque eu tenho uma paixão pela Elis Regina, ela foi fazer um dos seus últimos shows aí no regime militar e ao invés de Ordem e Progresso estava escrito Elis Regina, foi proibido. Então era um verdadeiro absurdo. Tal. Bem, as músicas, ela gravou do Aldir Blanc e o João Bosco, quando ela está falando da Revolta da Chibata em 1910, você não podia falar marinheiro, que era o João Cândido, tinha que falar, aí censurava, não, marinheiro não. Aí, para manter a rima, o Aldir Blanc pôs feiticeiro, né? Então, o Chico Buarque, quantas músicas censuradas? Teve momentos que o Chico Buarque usou pseudônimo. Um deles foi Julinho da Adelaide. Ele inventou pseudônimo para música. Aí passava. Mas se tivesse Chico Buarque, era censurada. E, cara, uma música, o que a música coloca em risco um regime político, onde já se viu, né? Então... Era o que tinha de mídia para controlar na época, né? Se a gente for traduzir isso para... Se isso acontecesse agora, em 2025, eu acho que músicas seriam um pouco problema, até porque hoje em dia a gente canta só sobre bunda. A gente não... Eu suponho que os caras iam direto nas redes sociais. Porque é onde é... Sim. A praça pública, de certa forma, das pessoas. A gente consegue... com o seu canal, o senhor fala o que você quiser, né? Dentro... Claro. Mais ou menos, também duvido. Tem algumas coisinhas que não... Não,